hoje um tema de extrema importância para o ser humano. Endocrinologista Dr. Philip Henning Gaia, nos falando de reposição hormonal. Bem-vindo ao ICED. E que tema interessante, não, Dr. Philip? É um tema espinhoso, bastante interessante, que com certeza desperta interesse de muita gente aí fora. Tema tão delicado. O que vem a ser reposição hormonal? Então, todos nós produzimos hormônios. E ao longo do envelhecimento, nós iremos declinar essa produção. Nós vamos começar a diminuir a produção de hormônios ao longo do tempo. Em algumas circunstâncias, como algumas doenças que podem acometer certas glândulas, essas glândulas podem parar de produzir o hormônio naturalmente. E aí advém a necessidade de repor hormônios. Essa reposição hormonal, a primeira coisa que tem que se desmistificar, não é só reposição hormonal de hormônios femininos para mulheres, mas reposição hormonal de qualquer glândula, como por exemplo a tireoide, quando ela entra na sua falta de produção, que é o hipotireoidismo, onde nós repomos hormônio de tireoide. Reposição de hormônios oriundos da hipófise, que são hormônios de crescimento em doenças hipofisárias. Mas a conotação mais comum que temos no dia a dia e no consultório é a reposição de hormônios femininos para as mulheres ou a reposição de hormônios masculinos, como a testosterona para homens, onde há uma busca muito grande de reposição, muitas vezes motivada por causas adequadas, como falências de glândulas, e muitas vezes também por causas estéticas, que é aí onde reside uma certa discordância. A queda da libido. No homem, a partir de 40 anos, ele perde testosterona. E a mulher? Na realidade, o homem ele tem o seu ápice da produção de testosterona ao longo dos 30 anos de vida. A partir daí, ele vai declinando progressivamente. Já dos 30? Já dos 30. Na média de mais ou menos 1% por ano até o seu envelhecimento final. Ao contrário das mulheres, que elas têm uma produção mais ou menos constante até ao torno dos seus 40 e alguns anos, e aí ocorre uma queda abrupta, que é a famosa menopausa. Com essa queda abrupta dos hormônios femininos, consequentemente vai ter queda dessa produção de hormônios, que vai acarretar sintomas como baixa de libido, perda de bem-estar, labilidade emocional, onde as mulheres podem ficar ou não mais irritadiças, mais desanimadas, oscilando muito o humor, começa a ter diminuição das unhas que ficam mais quebradiças, cabelo mais fraco. Esse período da menopausa para a mulher é algo um tanto quanto traumatizante. Então a reposição hormonal seria indicada no caso? Nem para todos, nem para ninguém. Na realidade, a reposição hormonal ela depende de cada paciente. Não existe eu sou a favor, eu sou contra a reposição. O que existe na realidade é o nosso paciente ter ou não uma necessidade de repor hormônios, quando há uma falta, quando ele não produz adequadamente, e principalmente, se nesse paciente se ele não tem contraindicações para receber. Por exemplo, a reposição hormonal feminina, ela consiste em você dar 2 hormônios para a mulher, que é o estrogênio, que é o hormônio feminino, e a progesterona. Por via oral, esse estrogênio ele pode aumentar o risco de trombose. Então, eu tenho que saber se essa paciente tem risco de trombose, já teve trombose no passado, e se ela tem uma característica dessa, por mais que ela venha com os sintomas de calorões, fogachos, da menopausa, nós não vamos repor hormônio. Da mesma forma, se essa mulher tiver um histórico muito forte de câncer de mama familiar, tiver um antecedente pessoal de câncer de mama, então são contraindicações. Então, primeira coisa, temos que saber, esse paciente, ele tem indicação, ele tem sintomas, ele tem uma baixa produção hormonal detectada pelo exame de sangue. Depois que eu vi isso, eu vou saber também, ele pode receber, ele tem alguma contraindicação, algum malefício que o hormônio possa fazer. Se as duas questões forem positivas, nós iremos repor hormônio. E aí precisa de um acompanhamento por um tempo específico. Alguns profissionais são radicalmente contra. Vemos isso com frequência. No entanto, o que eu posso orientar é que tanto o radicalismo quanto o permissismo extenso não são válidos. O bom senso deve imperar. Você deve se pautar em dados de estudos, deve se pautar em conhecimento técnico no tratamento para poder indicar. Como eu citei antes, não existe nem contra nem a favor. Existe o paciente ter indicação, ele poder receber o medicamento e o profissional saber lidar com aquilo ali com uma certa intimidade. Câncer de próstata e de mama, qual o risco? Na realidade, existia-se um mito muito grande que, por exemplo, a testosterona iria levar a câncer de próstata. Não é bem assim.
A testosterona, ela tem diversas ações no organismo, uma delas é promover o trofismo ou o crescimento da próstata. Se o indivíduo já tem uma próstata grande, que é uma hiperplasia prostática, se ele já tem uma próstata com sinais de câncer, nós não vamos repor hormônio, mas a testosterona não causa. Ela acelera o crescimento de um câncer que já esteja ali presente. Do mesmo modo em mulheres, esse é um dado um pouco mais espinhoso de lidar, mas os dados de publicações mais recentes têm sido um pouco mais permissivos com a reposição hormonal. Antigamente, tinha-se a ideia que a reposição com estrogênio era um indutor do surgimento de câncer de mama. Hoje sabemos que não é bem assim. O estrogênio, ele atua hoje como um fator de risco, é um dos fatores que altas doses de estrogênio, as mulheres que deram muito hormônio, podem ter mais câncer de mama. Não é que ele vai causar. Agora, do mesmo modo que na próstata, se a mulher já tem um câncer ou já tem nódulos suspeitos, então a reposição com hormônio feminino ela não é indicada, pois poderia, na vigência de um câncer, acelerar o crescimento dele. Atuação como anti-envelhecimento? Com certeza não. O único remédio para envelhecimento que eu conheço que existe é você dormir bem, comer bem, fazer atividade física. Essa é a única coisa que atenua os efeitos de envelhecimento e não se estressar. Quem conseguir fazer essas 4 coisas bem já está garantido. Agora, a reposição de hormônios com o objetivo de anti-envelhecimento, infelizmente isso não é uma prática médica das mais elegantes. Mas olha que tema interessantíssimo e que mobiliza realmente muitas pessoas. Por exemplo, homens de 50 a 60 anos ingerindo testosterona. E mulher também, para aumento de libido. Na realidade, a testosterona em homens, quer seja com 20, 30, 40, 50, 60, pode ser indicada se você de fato diagnosticar que o paciente tem uma queda de produção hormonal, uma testosterona baixa e tem sintomas. O libido, por exemplo, em homens, ele pode ser reduzido por uma ampla gama de situações. A maior e mais comum de todas, o estresse. O cidadão estressado, cansado, trabalhou muito, desanimado, com certeza não vai ter aquele impulso sexual mais aumentado. A falta de sono também diminui a produção de hormônios masculinos. A obesidade é um fator também que altera a produção de hormônios masculinos. Colesterol, diabetes? Colesterol não, mas a obesidade, por mecanismos inflamatórios diversos, pode levar à diminuição hormonal masculina. Então, independente da faixa etária, se o cidadão tem uma queda de libido, falamos em homem, e você diagnosticou uma baixa produção de hormônios, você poderia repor. Acontece que, quando é mais comum de ter isso? Idades mais avançadas, 50, 60, 70 anos, porque já ocorre uma diminuição na produção natural. Tema delicado e interessante. Pessoas de 50, 60 anos injetando testosterona, quer homem, quer mulher. Contraindicado? Se o paciente, de fato, tiver uma diminuição de produção hormonal e sintomas que justifiquem, com certeza existe aí uma indicação para você pensar em repor. Mais uma vez, voltamos para aquele velho tópico. O paciente ele tem contraindicações, ele tem algum problema que possa ser agravado com a reposição hormonal. Se ele não tiver e tiver alteração hormonal compatível, ele pode ser reposto, tanto em homens e, eventualmente, com muito critério, com um uso bem específico, também em mulheres. Lembrando que as mulheres também produzem hormônios masculinos, que são responsáveis pela pilificação dela, pelo axilar, pelo pubiano, pelo libido, pela manutenção de massa óssea e muscular, e que, havendo um modo de repor isso, de uma situação confiável, e tendo um diagnóstico preciso de falta de hormônio masculino, ela pode ser resposta. Mas lembrando que o libido ele está associado com N outras situações, como estresse, como falta de noites de sono, como preocupação, falta de dinheiro, excesso de trabalho, 1.500 coisas vão influenciar o libido. Uma vez que se afastou, que isso não estava presente, todo o resto estava normal, níveis de hormônios baixos, você pode pensar em repor para esses pacientes. Então, se você está estressado, cansado, com sono, se alimentando mal, tua libido vai cair, não adianta muito esse tipo de coisa. Alguns profissionais dizem, não vou injetar testosterona, por exemplo, no homem, porque vai impedir que a glândula fabrique, produza. De fato, se o paciente ele tem uma produção natural normal, cada vez que nós injetamos um hormônio externo, o nosso corpo interpreta que há excesso de hormônio. Então, ele para de produzir os seus, já que tem alguém fornecendo. Então, você vai fazer um bloqueio da sua produção hormonal natural. No entanto,
Nesse paciente que nós diagnosticamos que ele já tem uma falta de hormônio, ele já não produz. Então, eu posso repor tranquilamente, porque aí sim é uma reposição hormonal indicada por falta de produção natural do indivíduo. Testosterona na mulher deixa ela realmente viva? Na realidade, a falta de testosterona, baixo libido, baixo nível de energia. E se você repuser na dose adequada, baixas doses, controlando bem o perfil hormonal, teoricamente ela terá um quadro clínico semelhante ao que ela tinha aos seus 30 anos de idade. Agora, em níveis excessivos, que é o que pode acontecer dependendo do modo de reposição, com certeza a mulher vai ter libido em excesso, pode aumentar os pelos no corpo, especialmente pelos em locais masculinos, como queixo, bigode e tal. Então ela passa a produzir esses pelos. Então, de repente, vai ter bigode, vai ter barba. Ou seja, se ela repor muito hormônio, fica esperta que pode ficar barbada. Também, assim como nos homens, a testosterona pode induzir a queda de cabelo, a famosa alopécia androgênica, que é aquela queda de cabelo típica do homem. Então, pode levar a isso, pode levar a maior agressividade, maior irritabilidade. Então, todos os sintomas do excesso, que aí não é uma reposição adequada, é uma reposição inadequada, nessa situação a mulher pode sofrer efeitos adversos. E uma coisa tão simples como você disse, no anti-envelhecimento, existem procedimentos naturais que conduzem. Se você quiser ter um envelhecimento saudável e adequado, o principal dele é você viver bem. Primeiro, durma direito. Quer viver bem, durma direito. Segundo, coma pouco e permaneça magro, vai evitar 500 doenças que você pode ter, desde obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol. Comendo pouco, ficando magro e tendo atividade física, você mantém as suas taxas no sangue baixa, os seus vasos ficam livres, você consegue irrigar os seus tecidos adequadamente e eles envelhecem menos. Então, você vai conseguir ter um raciocínio melhor, um desempenho físico melhor, sexual melhor. Nada disso até agora foi implicado em reposição hormonal. Tanto que tem até o famoso provérbio chinês, que o segredo para viver muito chama-se comer a metade, andar o dobro, sorrir o triplo, e nesse eu só incorporo o dormir bem junto. Uso de medicamentos para melhora de potência sexual, como os azoizinhos, são contraindicados? Na realidade, esses medicamentos, como a famosa pílula azul aí, que foi muito vendida e que já tem outros semelhantes, eles podem ser usados por pacientes que têm uma disfunção erétil. Não é aquele paciente que tem baixa de libido, é aquele paciente que tem problema tem uma libido normal, mas a capacidade de ter ereção dele está prejudicada. Uma vez que você já tratou as outras coisas, hormônios, etc., ele ainda tem esse problema, esse medicamento pode ser usado. Que recado você daria para as pessoas a partir dos 40? Vivam saudavelmente, ao contrário do que fazemos nós, a maioria aqui em São Paulo. Ou seja, tentemos dormir o máximo possível, procurem comer o mínimo de alimento, dê preferência para aqueles alimentos saudáveis, naturais, frutas, verduras, corram dos enlatados, embutidos industrializados, coisas com conservantes. Procure fazer sua atividade física diária. Lembre que você não está perdendo tempo, você está investindo tempo na atividade física que vai refletir em mais anos de trabalho, mais anos de vida produtivo. Procure cultivar coisas boas, cerque de pessoas boas para que você tenha um clima de bom humor, um clima de alegria. Lembrar que uma coisa boa puxa outra boa, uma ruim puxa outra ruim. Se você gera esse ambiente de alimentação saudável, atividade física, amigos com um ambiente alegre e feliz, cultivando bem a família, dormindo bem, você vai viver bem. E aí, independente de ter doenças ou não, o resto que surgir, procure o médico para ele dar alguma orientação, que vai ser tranquilo. A vida é curta, vamos ser felizes. Um contato. Qualquer dúvida que o nosso público possa ter, ele tem uma página de acesso na minha homepage, que é o www.drfelipegaia.com.br. Qualquer dúvida que tiverem, é só entrar em contato e iremos responder com o maior prazer. Muita sabedoria, Dr. Philippe Henning Gaia. Prazer imenso. Obrigado e agradeço a oportunidade.